Fala galerinha, professor Lucas Fernandes vos fala. Nesse momento vamos na nossa primeira videoaula abordar um assunto que a gente já abordou em sala e a gente vai fazer uma mega revisão aqui com você, tá bom? Te liga! A gente vai falar sobre registros da história. É importante você pensar no seguinte: o que são registros da história, de que forma eles se fazem e de que maneira elas se produzem, né? Elas se autoproduzem, existem agentes que fazem com que a história ela venha a se tornar esta ciência que ela é hoje. Vamos analisar comigo? Temos aqui uma arte rupestre, que também é presente no Brasil, como na Serra da Capivara. Esta arte rupestre denota a vida do homem da caverna, né? Que ele vai abordar isso, o seu cotidiano, por meio dos desenhos que é feito na caverna, e isso serve como fonte historiográfica para que tenhamos aí um resultado do que foi aquele momento, aquele dado período, para aquela sociedade. Vou te contar mais um pouquinho. Vou te falar agora sobre fontes materiais. O que são fontes materiais? Vem comigo. Objetos, roupas, joias, brinquedos e construções. Vamos lá. Temos aqui uma construção romana, né? Que serve como base histórica, que aqui, por meio desta construção, nos dá base do que foi a sociedade de forma culturalmente falando, a forma como ela se deu. Nós temos joias de um período qual não é atual e que serve para que tenhamos esse acesso e podemos notar de que maneira a sociedade naquele momento se comportava. Nós temos aqui moedas que não é o do nosso período, mas que já pertenceu a um período e que serve como fonte material, serve como fonte histórica. Então temos esses objetos como fonte histórica para que tenhamos um resultado sobre dado período e esse recorte temporal que é feito. Vamos lá? Fontes orais. O que são fontes orais? A própria imagem já pode denotar para a gente o que eu estou falando para vocês. Fontes orais. Relatos, entrevista com idosos, narrativas e contos. É de suma importância para o historiador a análise desses contos, dessas narrativas. Haja visto que os idosos ele têm um acervo muito grande em sua memória que pode contribuir para a história, que pode contribuir para nossas vidas. Nas aldeias indígenas, por exemplo, os anciões eles são vistos como bibliotecas ambulantes, ou seja, eles são munidos de muito conhecimento, devido à sua alta idade, e eles servem como base para nós termos ali uma análise do período. Ele viveu mais, ele tem mais experiência, então se faz necessário a gente trabalhar também as fontes orais que vai nos permitir ter base do que se passou por meio dessas fontes. Isso são fontes confiáveis? Sim, são fontes confiáveis, não somente, mas são fontes que os historiadores usam para chegar aí a uma conclusão de uma dada sociedade. E eu vou te apresentar mais, vem comigo. Fontes imagéticas. Fontes imagéticas, palavrinha aí que é um pouco difícil de falar, né? Mas vou te contar bem aqui o que são fontes imagéticas. Temos aqui um acervo religioso, aqui no teto de uma igreja católica, apostólica romana, que denota aqui Cristo sentado aí. Então, essa pintura, ela serve como fonte também histórica. Nós podemos observar por que aconteceu. Naquele período não se tinha determinada evolução para que tivéssemos uma impressão digital. Então as pinturas, os mapas, cartazes, fotografias são fontes historiográficas que nos permitem ter acesso ao passado. Ter acesso a ele é estudar, é analisar, é ver de que forma se deu, para que tenhamos aí uma ampla visão daquele período. Então essas imagens que vocês estão vendo como desenhos, pinturas, nada mais é do que são fontes historiográficas que são usadas, que é retirada, feito um recorte temporal daquele período e a gente vai, analisa, estuda e chega a alguma conclusão. Agora vem comigo que eu vou te apresentar mais. Fontes escritas. As fontes escritas são bastante importantes. Veja só, eu vou te contar. Os jornais, eles tendem a nos fornecer fontes muito, digamos assim, precisas, principalmente de períodos. Veja bem, um jornal, ele trabalha com datas. Então, quando ele data, ele coloca um anúncio ou coloca uma notícia de algum movimento, de alguma circunstância que é a sociedade, nós temos a noção exata do que aconteceu, né? Por meio dessa avaliação, nós podemos também, né, fazer esse uso da situação para que tenhamos essa linha historiográfica corrente.
tenhamos aí essa vinda, essa busca pelo que a gente busca. Muitas vezes sobre o que aconteceu naquele contexto social, naquela sociedade, aquele contexto religioso, contexto cultural, e pode ser analisado pelo jornal, né? Temos aqui cartas que também servem como base. Na guerra, as mulheres recebiam carta dos homens, e os homens narravam como estava a vida dele nas guerras. Principalmente aí, momentos de extrema medo pelo advento da guerra, tudo aquilo acontecendo, e eles escreviam para suas amadas, e aquelas cartas hoje servem para nós como fontes para analisarmos e ter noção de que modo acontecia e como acontecia naquele dado período, se fez na história. Temos aqui duas grandes obras do mundo grego, a Ilíada e a Odisseia. São duas obras importantíssimas que não se pode deixar de falar nelas quando você vai falar sobre o mundo grego. Ou seja, tá aí a literatura fazendo parte da história, fundindo para chegar aí essa ampla visão do que é o trabalho do historiador, né? A gente consegue observar essas fontes como um apoio muito próximo de nós quando se pensa em história. E qual é o trabalho dos historiadores? O trabalho dos historiadores é justamente analisar. É analisar, é refletir, é buscar, é não pegar só uma fonte, é ir em várias fontes, é não acreditar apenas numa imagem, mas também em busca ir mais além, se aprofundar. Aí sim, a gente consegue, nesse meio termo, conseguir um objetivo comum. Vejam só, temos aqui à nossa frente um relevo romano do século I. Esse relevo romano vai me transmitir algumas informações precisas e necessárias daquela sociedade. Veja comigo. Nós temos aqui a presença de gladiadores, temos presença de feras, temos presença aqui de pessoas nobres do período que estão andando a cavalo, de cavaleiros e etc. Então, por meio delas, por meio deste relevo romano do século I, do século I, nós conseguimos observar a sociedade, conseguimos observar um pouco do que se deu naquela sociedade, naquele período. Veja só, profissionais que analisam fontes históricas somos nós. Somos nós que, por meio dessas imagens, conseguimos extrair informações necessárias que vamos passar a vocês, que os historiadores buscam para justamente chegar aí numa corrente que possa dar embasamento para que tenhamos o resultado que buscamos, por meio das fontes historiográficas. Vem comigo. E como se dá a construção do conhecimento histórico, né? A construção do conhecimento histórico está pelos sujeitos históricos. Os sujeitos da sociedade, que é eu, que é você, que faz. Olha, os movimentos sociais são repletos de pessoas comuns que tratam, né, sobre aquele momento de diversas formas, seja protestando ou não. Ou seja, o ser humano em si, ele é um sujeito historiográfico. Ele faz a construção da história. Todas as pessoas que participam do processo histórico sendo fundamentais nas ações e transformações da cultura, da política e da economia. Esses agentes são importantíssimos porque mostram o quão a sociedade ela está organizada e fica para a posteridade a análise de como se deu aquele dado momento, aquele dado momento religioso, ou econômico, social, cultural. E é importante essa análise. E hoje, o que se é feito hoje, vai refletir no passado com base de estudo, para que tenhamos aí uma visão acerca do que aconteceu. Importante analisar o papel de todos os sujeitos históricos, sejam eles individuais ou coletivos, ou grupos de ações que mobilizam-se em torno de algo, seja cultural, seja religioso, seja econômico, seja político, correto? As pessoas que fazem parte das sociedades. Tá? E aí, agora tu vai me perguntar, o que eu estudei, professor? Vem comigo nessa revisão. Vamos lá. Retomando, estudamos sobre o que é fontes históricas, a importância da fonte histórica para o historiador e para a história, para a ciência. Estudamos sobre fonte histórica, eu te apresentei 4 fontes históricas que usamos para trabalhar. Estudamos sobre o sujeito histórico, que é eu, que é você, ou que é o coletivo, né? Pode ser eu sozinho,
né? Mas pode ser também um grupo social que vai reivindicar questões religiosas, questões aí sociais, e abre um leque muito amplo para isso. Estudamos também o conhecimento histórico, como é que ele se faz, como é que ele nasce e como é que ele é criado, por meio de quê, né? E por fim, a transmissão do conhecimento, né? A transmissão oral do conhecimento, a importância da oralidade, a importância da conversa e do diálogo. Então, essa foi a nossa primeira videoaula. Espero encontrar vocês nas próximas. Um abraço a todos os meus alunos.